Meus irmãos, assim em pé como estamos, abra comigo a sua Bíblia. Hoje eu trouxe uma Bíblia mais ungida. Hebreus capítulo 12. Livro aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo de número 3. Aos Hebreus 12, de 1 ao 3. Quem tem força, diga amém. Maravilha. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Sentai-vos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre correndo a carreira ministerial. Meus queridos irmãos, o livro aos Hebreus não é carta, é livro, né? Ele vai mais numa tonalidade de um discurso, de um sermão, uma pregação. Ele foi escrito por volta do ano entre 66 a 69. Na verdade, esse livro, quando foi escrito, o templo ainda permanecia em pé, porque se houvesse sido destruído, tinha por certo que o escritor faria menção da sua destruição. Outro sim, o seu autor é uma incógnita. Até hoje ninguém pôde descobrir quem foi que escreveu. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, e tem outros até que dizem que é Barnabé, né? O importante é que foi escrito. Sabe aquele negócio que é tão bom que você não está preocupado quem é o autor? Então o livro é este. Ele foi escrito e direcionado para os judeus hebreus que haviam abraçado a fé e que agora estavam sofrendo perseguições e retaliações por ter abraçado a fé em Cristo Jesus. Então a perseguição tinha vindo com muita força, e muitos deles estavam pensando em desistir, desanimar frente às perseguições, tribulações que estavam aparecendo. Outros sim, eles começavam a considerar que na época em que eles eram apenas seguidores da religião judaica, eles não tinham enfrentado esse tipo de oposição e de perseguição. Mas agora, por ser cristão, eles estavam sofrendo esse tipo de perseguição e de tribulações. Eles então começam a pensar em desistir. E o escritor vai escrever para eles, mostrando para eles a superioridade do cristianismo para o judaísmo, e apresenta o próprio fundador do cristianismo como superior ao que trouxe a lei, que era Moisés. Ele faz uma comparação dizendo: Moisés foi fiel como servo sobre a casa de Israel, mas o filho, então há uma diferença, Moisés é servo, Jesus é filho. Depois ele também faz uma comparação entre
a aliança, a antiga aliança com a nova aliança. Ele disse que a antiga aliança tinha o seu tempo de permanência, mas a nova aliança ultrapassa todos os tempos. Ele também fala sobre os sacrifícios realizados na antiga aliança, como de bode, de carneiros, de cabritos, de ovelhas, de vaca. E já na nova aliança é o sacrifício do próprio Filho do Deus bendito. Então ele apresenta o sacrifício da nova aliança como um sacrifício superior. Depois ele vem falar sobre o sistema sacerdotal que exercia no templo, que era o sistema da linhagem araônica. Aí ele apresenta que o sistema sacerdotal de Cristo é superior ao sistema sacerdotal araônico, porque enquanto um procede de Araão, o do filho procede de Melquisedeque. E ele apresenta o Melquisedeque como rei de Salém, rei de paz, que apareceu sem começo de dias e sem fim de dias, a quem o próprio Abraão, que haveria de gerar a família e a tribo de Levi e a família de Arão, era superior, porque Abraão entregou o dízimo. Ali significa, Abraão é portador da promessa, mas Melquisedeque é portador da bênção. É uma grande diferença. Abraão entrega dízimo, em contrapartida Melquisedeque entrega a bênção. Abraão pode entregar e receber alguns benefícios, mas o único que tem poder para abençoar é Melquisedeque, na pessoa de Cristo. Depois ele fala sobre o tabernáculo, as suas repartições, e faz uma comparação entre o tabernáculo e a nossa morada celeste, a nossa cidade celeste. Ele então faz esse comparativo para mostrar aos leitores que em Cristo tudo é superior, tudo é maior, tudo é mais esplendoroso. Ele está dizendo: todo o passado era apenas figura, mas em Cristo tudo é realidade. Tudo é realidade. Aí ele chega no capítulo 12 com uma injeção de ânimo para os irmãos que estavam querendo desistir. Desistir da fé, desistir da carreira e desistir até mesmo do ministério. Porque queira sim, queira não, todos nós temos um ministério. Ainda que ele não resplandeceu, mas o temos incubado em nós, está dentro de nós. E os ministérios não são iguais, eles são variados, porque Deus, ele não repete a forma, ele faz cada um segundo a sua santa vontade. E aí, meus queridos irmãos, ele vem apresentar algumas coisas interessantes sobre a carreira do ministério nestes versículos. Ele disse, uma das coisas interessantes, o ministério é um tipo de carreira celestial que começa aqui, mas não termina aqui. O término do ministério é quando eu e você chegarmos na presença de Jesus. Recebemos na terra e vamos entregá-lo quando chegarmos nos céus. Ele está usando como exemplo uma prática esportiva de atletismo, né? Devemos sempre, no atletismo, os atletas, eles treinam para percurso pequeno, né? Aquelas corridas de velocidade, 100 metros. Né? Ben Johnson baixou de 9 segundos e depois tomaram a medalha porque ele havia usado anabolizantes, o canadense Ben Johnson. Vocês devem se lembrar disso. Ele fala, no atletismo a gente tem a corrida de velocidade, 100 e 200 metros. Depois nós temos corridas de média velocidade, que vai de 400 a 800 metros. Em 800 metros nós temos o Joaquim Cruz, vocês devem se lembrar dele, que ganhou medalha de ouro na prova de 800 metros. Isso há
ainda no tempo que o pessoal andava para frente. Depois nós temos as corridas de fundo, que vão de 1.500, 1.800, 2.500 metros. Já não é uma corrida de velocidade, mas já é uma corrida pausada. Aí temos também aquela corrida maratônica, que vai de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, até 40 quilômetros. Nós tivemos em uma das Olimpíadas, um dos nossos corredores que estava para chegar, que eu creio que entre primeiro ou até terceiro para ganhar uma medalha, quando um sujeito translocado impediu ele na corrida. Vocês devem ter lembrado disso daí também. Então nós depois temos as maratonas de fundo, que são de 50 quilômetros. Aquela que o pessoal chega extenuado no final. Aí nós temos também a corrida com obstáculos. Você já deve ter visto que o corredor vem correndo e salta um obstáculo. A cada parte ele salta um obstáculo. Muitos deles caem com obstáculo e tudo, mas tem outros que chegam até o final. Aí nós temos aquela outra corrida do bastão, aquela corrida 4x400. Por exemplo, cada corredor corre 400 metros com um bastão na mão. É a corrida do bastão. Alguns desses corredores, taticamente, as equipes são formadas nesse perfil. O de grande velocidade larga primeiro na equipe. O mediana velocidade larga em segundo. E aquele que não tem tanta velocidade, mas mantém o ritmo, ele larga em terceiro. E o velocista, quem é o velocista? O que tem maior velocidade, maior explosão muscular, ele larga em último lugar. Ele recebe o bastão em último lugar. Então muitas vezes aquele segundo e terceiro, durante a corrida, eles perdem posição, mas eles estão confiados que vão passar o bastão para o último corredor de alta velocidade, de alta performance, e ele vai sair numa velocidade e vai conseguir recuperar a posição. Então desta forma é que o Brasil nos 4x400 tem ganhado medalhas de ouro, e as equipes americanas também têm ganhado medalha de ouro nessas táticas de corridas. Agora, era muito importante para o grego e para os romanos estas competições esportivas, porque ganhando alguma medalha ou algum troféu era sinônimo de patriotismo. Era como que dizendo: elevei o nome da nação no pico mais alto. Causa orgulho a toda a nação que tem lá um campeão no alto do pódio, e ouvir o hino nacional daquela nação ser entoado e ele receber as recompensas. É o momento de maior glória para o corredor, para o esportista, como também para a nação. Muitas vezes nós, no tempo das Olimpíadas, nós vibramos com algum dos nossos atletas que conseguem ganhar uma medalha de ouro, e a gente fica feliz por isso. Então, para o grego e para os romanos, era algo de patriotismo, era algo que eles esplendorava o poder da própria nação. Agora, estes atletas, eles de quando em quando, eles faziam uma avaliação. E como era feita essa avaliação? Muitos deles começavam a colocar marcas. Hoje nós temos o cronômetro, né? Para ver no sprint quanto eu saio de velocidade. Eu consigo correr 100 metros em quanto segundo. Então de quando em quando eles iam fazendo essa avaliação e baixando o tempo. Até hoje não tem ninguém que conseguiu baixar de 9 segundos 100 metros corrido. Até hoje não há um homem que conseguiu. Nenhum homem ainda conseguiu, nem o Usain Bolt não conseguiu ainda, e ele é um super campeão. Hoje já está, né, com tanto tempo de vida. Agora, ele sempre fazia esta avaliação. Nesta avaliação eles iam ver aonde eles estavam errando, porque todo atleta tem um momento de erro crucial na corrida. Ou é na largada,
ou é no meio da corrida, ou é no sprint final. Uma destas 3 etapas sempre apresenta uma deficiência, uma falha. Por exemplo, você já deve ter visto todos os corredores perfilados na largada, e então se dá um disparo para que eles larguem. Quem se adianta, queima a largada, e muitas vezes ao queimar a largada, ele é reprovado da corrida. Outros saem mais atrasado, retardatário. Tem alguns que no meio da corrida afrouxa, porque usou toda a energia para arrancar, e quando chega em alguns metros, já vem sentindo a musculação pesada. Tem outros que não tem o sprint final, para chegar, cruzar a linha de chegada, e muitas vezes ele vai na frente, você já deve ter visto, ele vai na frente, você diz, ele vai ganhar, e com 5 jardas, ele perde, chega em terceiro, e muitas vezes até em quarto, porque ele faltou o sprint final. Cada um tem a sua técnica de correr, cada um deles tem a sua técnica. Um sai em velocidade, outro sai mais lento, dependendo da modalidade da corrida. Mas todos eles fazem uma avaliação, porque não tem corredor perfeito. E aqui eu entro. Na corrida do ministério, não tem ministério perfeito. Não tem ministério perfeito. Nós recebemos o ministério de Deus, e com o passar do tempo nós vamos evaluando o nosso ministério, para ver se ele realmente atinge um momento de perfeição. Eu e você estamos nesta jornada, e estamos nos aprimorando cada dia. Muitas vezes, se você olhar um vídeo seu de 10, 15 anos atrás, como você pregava, se você ouvir uma fita minha, lembra daquela fitinha cassete? Aquelas fitinhas de pregação? Se você ouvisse uma fita minha pregando daquele jeito, você ia ficar assustado. Era completamente diferente. O tempo vai passando, eu já tenho os pulmões cansados. Eu já não sou mais aquele garotão de 35, sou um garotão de 36. Então as coisas vão ficando mais difícil. Já não dá mais para fazer aquele sprint, né? Não, que você vai pá, e a igreja tchó, né, Alex? Tchó, e nada. Então, você tem que ir devagar, guardar energia. E eu sempre fui um problema, porque eu falo demais. Esse é o meu problema. Pensa num camarada que fala. Então, se você vê a diferença, há uma diferença. Eu posso garantir aos senhores que eu melhorei, para mim, né? O que me ajudou muito foi a Colômbia, porque na Colômbia, o que conta é conteúdo, e não grito. No Brasil, o que conta é grito e suor, não conteúdo. Esta é a questão. Aí o pregador pega o microfone e começa, né? E pá, glória a Deus, aleluia, pá, glória a Deus, repete a mesma coisa 20, 30 vezes, e os irmãos todos começam a dar glória a Deus. Conteúdo, eu me lembro até hoje, vou dizer a vocês rapidinho isso, que quando nós fundamos a igreja em Ibagué, um pastor brasileiro foi lá pregar, e eu conhecia ele, e eu olhei para ele e disse: meu filho, o colombiano não é acostumado como é o brasileiro. A igreja brasileira age de uma forma, os colombianos reagem de outra forma. Como assim, Aparecido? Falei: você tem que trazer conteúdo. Ele olhou para mim: como assim? Falei: é conteúdo. Você não sabe o que é conteúdo? Quando você vai comprar o leite, você compra a caixa vazia ou tem alguma coisa dentro dela? Você tem que ter conteúdo. E aí então ele veio e ele agarrou o microfone e esqueceu de tudo aquilo que eu tinha dito para ele. Com 20 minutos ele estava suado, gritando, pulando, e os colombianos olhando para a cara dele e dizendo: e? Terminou o culto, ele chegou para mim e disse: o que tem essa igreja que você é pastor? Falei: eu disse para você, não venha com caixa de leite vazia, que eles não bebem caixa, eles bebem o leite.
Hoje, na Assembleia de Deus também, você dá 2 gritos, pula no pé, né? Dá um glória a Deus, dá um aleluia e nada acontece. Este grande problema. Mas nós vamos melhorando. Glória a Deus. Terminei perdendo muito tempo aqui. Agora, para que eu continue correndo na carreira ministerial, o que é que eu devo? O que é que eu devo ter para que eu não venha fracassar? Eu preciso ser, no mínimo, perseverante. A perseverança de um atleta é algo extraordinário. Você não sabe o que é sair de manhã, correr sozinho, vir sozinho, andar sozinho, quebrar recordes seus próprios. Uma perseverança imensa. Agora, o escritor apresenta 3 recursos divinos que estimulam o obreiro a perseverar em meio às dificuldades da carreira ministerial. Todo ministério não é perfeito e todo ministério tem problemas, dificuldades. Se você não tem nenhum, recebe. A partir de hoje você vai ter problemas, dificuldades, desafios, lutas, lágrimas, dor e suor. Você vai ter. Agora, o que é que me estimula? O que é que estimula o atleta no seu exercício, na sua dedicação, na sua autodisciplina? O que é que lhe estimula? Sabe o que estimula um atleta de alto rendimento? Uma medalha chamada medalha de ouro. O que estimula um jogador de futebol? Uma camisa amarelinha. E o que é que vem nos estimular? Tem que haver alguma coisa para nos estimular. Primeiro, o que é que nos estimula para perseverar em meio às dificuldades da carreira ministerial? Primeiro estímulo, diga comigo, primeiro estímulo, o exemplo de Jesus. Jesus estava estimuladíssimo. Olha o que disse o versículo, dizendo assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. O que estimulou Jesus a ir até o fim? A cruz era um desestímulo, sim ou não? A cruz era um desestímulo, porque a gente quer uma carreira ministerial aplanada, sem qualquer aclive, e que, se possível, seja todo declive. Nós queremos uma carreira assim, uma carreira que não nos canse, uma carreira que não nos custe nada. Pois bem, um ministério que não te cansa, um ministério que não te custa nada, não leva você a lugar nenhum. Rapidamente você se desinteressa, se desestimula. Por quê? Porque ministério significa vencer obstáculo, está olhando para cima e vendo que há um prêmio a ser conquistado. Ministério que não tem cruz não é ministério, e cruz que não sangra também não é cruz. Se a cruz do teu ministério ainda não tem causado sangramento na tua vida, significa que você ainda não foi provado o suficiente para fazer o melhor para Deus. Não se esqueça que no jardim do Getsemani, Jesus suou gotas de sangue. Você já suou gotas de sangue? Ah, pastor, mas eu pensei que era só o ar-condicionado e Coca-Cola. Ah, meu amigo,
o que estimulou Jesus a duas coisas: o prêmio que estava na frente, acima da cruz, e segundo, o assentar ao lado do Pai nas alturas. Lembra da oração dele no capítulo 17 de João? Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Ele tinha esse objetivo, ele queria chegar lá. Então, o primeiro exemplo que vai me motivar para a carreira ministerial é o que Cristo fez. Nas técnicas de encorajamento, sempre você escuta as pessoas dizendo, para te encorajar, quando você está desanimado, querendo desistir, ele chega para você e diz: outros conseguiram, você também vai conseguir. Está te encorajando. Quantos não quer parar no meio da corrida ministerial, porque acha muito difícil, não vou conseguir, é muito para mim, o desafio vai além do meu imaginário e possibilidade. Aí vem aquele amigo seu, ou um amigo desse, vale ouro puro, e coloca a mão nas suas costas e diz: olha, fulano conseguiu, você também vai conseguir. Você também vai conseguir. Recebe esta palavra, você também vai conseguir. Você vai chegar ao final da sua jornada. Não estou dizendo que vai ser fácil, vai ser difícil, porque todo campeão tem dificuldades para contar, e obstáculo que ele cruzou e venceu durante a jornada do ministério. Outra forma de te encorajar: você consegue. Você consegue. Você consegue. Eu nunca fiz, mas você consegue. Eu me lembro que eu nunca tinha batizado um candidato na minha vida. E aí, o pastor que já dorme no Senhor, pastor Moura, lá da cidade de Codajás, disse: missionário, você vai batizar. Eu falei: Jesus Nazareno, eu nunca fiz isso. Ele disse para mim: você consegue. Você consegue. Eu falei: aonde vai ser? Ele disse: lá na beira dos Solimões. Você sabe o que é o Solimões? É um rio barrento, com uma corredeira forte, e que é infestada de arraias. Vai ser lá. E eu disse: quantos candidatos? Ele disse: 19. Falei: Jesus eterno. Já sentia ferrada da raia. Eu disse: mas é difícil. Ele disse: você consegue. Eu disse: eu nunca fiz. Ele disse: você consegue. Você diz que não consegue até fazer, e depois que você faz, você vive doido atrás, dizendo: eu quero mais, eu quero mais. Lembra da primeira vez que você foi convidado para pregar, e você disse: eu não consigo, não dormiu a noite, tremia tudo, e o púlpito na hora da pregação você balançava tudo, e depois que passou aquele primeiro medo inicial, aí você ficou dizendo: eu quero uma nova oportunidade. Por quê? Você venceu o obstáculo, você venceu o desafio. Você consegue. Diga para o seu irmão: você consegue, meu irmão. Bata na costa dele aí com um tapa forte pentecostal e diga para ele: acorda, porque você consegue. Aleluia. Outra palavra de estímulo que se utilizam: pense nos benefícios. Pense nos benefícios. Se você conseguir, pense nos benefícios. Isso acontece conosco, né? Isso acontece conosco. Olha, era o que Jesus, se você passar pela cruz, você chega na glória. Esta era a recompensa para ele. Passa pela cruz, você terá um prêmio. E qual era o prêmio, irmãos? Que prêmio era esse?
Se você ler o capítulo 2 de Filipenses, você vai ver qual é o prêmio. Ele desceu, morreu. E diz a Bíblia: mas Deus o exaltou ao pináculo mais alto, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o prêmio. Os céus não se movem hoje sem a autorização de Jesus. Ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Olha a recompensa. Você que está desanimando na carreira ministerial, olha para a recompensa. Tem uma recompensa te esperando. Tem uma recompensa te esperando. O seu sofrimento não é em vão. As suas lágrimas derramadas nesta trajetória do ministério não é em vão. Toda a tua lágrima está sendo recolhida na redoma de Deus, e tem colocado diante de Deus como memória. Deus olha para aquela redoma aonde as suas lágrimas foram derramadas. Se você derramou poucas lágrimas, então só tem o fundinho da redoma. Mas se você derramou muito, a redoma está para transbordar. Você chorou pelo seu ministério, você lutou por ele, você batalhou por ele. E quanto mais difícil for o ministério que você está desempenhando, maior será o teu prêmio, maior será a tua recompensa. Deus não é devedor de ninguém. Outra palavra para nos estimular: eu não sei fazer. Então aquele estimulador chega para você e diz: faça como os outros estão fazendo. Simples. Observa quem está fazendo e está tendo sucesso, e faça igual. E faça igual. Nessa terra nada se cria, tudo se copia. Se o fulano está tendo sucesso, se eu tiver que imitar, eu tenho que imitar alguém que tem sucesso. Por que eu vou imitar um que não tem sucesso? Por que eu vou imitar um que não está vencendo? Porque vou imitar um que não está chegando a nenhum ponto à frente. Eu preciso de alguém que esteja ganhando. Imite os campeões, imite os vencedores, imite eles, porque o escritor disse: nós também, rodeado por uma nuvem de testemunha. E quem são essas nuvens de testemunha? Foram os primeiros que correram a carreira ministerial e venceram. Se você tiver que imitar alguém, imite um Noé, imite um Enoque, imite um Abraão, imite um Moisés, imite um Davi, imite essa gente que venceu e tem o seu nome registrado nos anais da galeria dos heróis. Pare de imitar formigas e comece a imitar gigantes. Ainda que você não seja um gigante, mas se você começar a imitá-lo, você vai crescer e você vai se tornar um. Ainda que o seu nome não esteja na galeria dos heróis da fé, mas você vai crescer. E aí no final, aí você vai escutar o escritor dizendo, aqui no versículo de número, em que ele disse que lhe faltava tempo para falar de outros, que pela fé, fizeram proezas em nome do Senhor. Você vai estar incluído, ainda que o seu nome não apareceu ali, mas há heróis anônimos. O meu nome não está na galeria, o meu nome não estampa na galeria, mas eu posso ser um herói anônimo. Quem está preocupado com o meu nome? Quem está preocupado com o seu nome? Porque na carreira ministerial não levamos o nosso nome, nós nos amochilamos com o nome de Jesus. O importante é Ele.
A estrela é Ele, a luz é Ele, a grandeza é Ele, o poder é dEle, a glória é dEle, a exaltação é para Ele. Isso é que importa. São os heróis anônimos que venceram e que chegaram. Estimuladores. Olhe ao seu redor. Esse é um estímulo. Olhe ao seu redor. Ele disse: e também nós, portanto também nós, vamos deixar os irmãos hebreus lá, vamos falar aqui dos brasileiros de Araçatuba. Nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, esse pessoal estão na arquibancada. Eles venceram e chegaram lá. Muitos deles chegaram e cruzaram a reta final. A fita quebrou e eles passaram para dentro. E o Senhor os colocou assentados na arquibancada. E eles são como uma nuvem de testemunha. Uma nuvem de testemunha, sem contar os anjos, que também estão lá sentados na arquibancada e lançando palavras de estímulo para você e mim. Quantas vezes você quis desistir, quantas vezes você quis parar, quantas vezes que você quis voltar atrás, e você ouviu aquela voz que te disse: continua, falta pouco, você está chegando, dê mais um passo, dá mais um passo. Eu não tenho força, reúna a força que tenha e dá mais este passo. Assim diz o Senhor: não é hora de desistir, não é hora de voltar atrás, não é hora de parar, é hora de continuar. Nós não perdemos nada, porque o nosso Deus não é um derrotado, Ele é um campeão, um vitorioso, e nas suas fileiras estamos aí caminhando cada dia. Ouça esta palavra de estímulo. Aleluia. Ele continua: olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Primeiro, olhe para os heróis, os campeões ao seu redor. Se você não tem nada que estimule, olhe para Davi. Ou então olhe para o Abraão, que o pastor Roberto falou nesta noite. Procura se estimular por estes exemplos. Agora, olhe para você e verifique o que está te impedindo nesta carreira ministerial. Olhe para você. Sabe o que os atletas faziam? Tanto os gregos como os romanos? Eles treinavam com pesos amarrados no corpo ou nas pernas. Assim era o treinamento deles. Pedaço de ferros, chumbos na cintura, nas pernas. E fazia o treinamento. Mas na hora da competição, ele se desfazia de tudo aquilo. É por isso que o escritor diz: desfazendo de todo o peso de embaraço. Muitas vezes queremos correr a carreira ministerial, mas existem embaraços e pesos que nos prendem. Coisas que faz com que nós tenhamos dificuldades para correr. Experimente correr uma corrida carregando peso nas mãos ou no corpo. Você vai cansar com mais rapidez, e mais rápido você vai desistir da carreira. O que é isso? Paulo disse a Timóteo que aquele que se alista no exército de Deus não se embaraça com as coisas desta vida, mas antes procura cumprir no exército para aquele que o alistou. Como assim, pastor? Sim, aquele que corre, aquele que corre não pode estar correndo com embaraços. O que é embaraço? Coisas que não edificam. Quais são as coisas que não edificam hoje e que pode embaraçar o meu ministério? WhatsApp. Se você não sai do WhatsApp, Facebook,
as mídias digitais, gasta o seu tempo escutando e vendo a fofoca do dia e esquece de orar. Esquece não, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. São embaraços que pode prender você e não deixar você avançar na carreira do ministério. Se você vai investir o teu tempo, invista-o em algo proveitoso, algo que edifica. Sai fora das fofocas, sai fora das rodinhas de escarnecedores e se apega à palavra de Deus. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E depois ele fala de outra coisa mais terrível, que aí faz te neutralizar na corrida. E o pecado que nos assedia firmemente. Nós estamos correndo, não podemos correr com pesos, e também não podemos correr com o pecado. O pecado é pior do que o peso e o embaraço. O pecado te neutraliza, te atrofia. E o que é pecado, pastor? Cobiçar a mulher do próximo é pecado. Roubar é pecado. Matar é pecado. O que mais é pecado? Orgulho é pecado. Avareza é pecado. O que mais é pecado? A lista é grande. Gálatas capítulo 6, versículo de número 23, e vai embora. Porfia, murmuração e tantas outras coisas. Pecado. Nós já vimos pessoas que estavam correndo absurdamente bem a carreira do ministério, mas lá no alto da carreira ele abraçou o pecado, parou na carreira, saiu da carreira, perdeu a carreira e perdeu o prêmio. Que isso não venha acontecer conosco, que nada nos impeça de chegar. Olha para a marca da chegada, aquela faixa que está lá tremulando, e os anjos dizendo: vem, vem, está faltando pouco. Olha para aquilo e dê tudo o que você possa, porque há um prêmio que te aguarda para aquele que chega ao final da carreira. Olhe para você mesmo. Excesso de peso diminui a sua habilidade. E depois então, o que eu devo fazer? Quais os pesos que eu devo remover da minha vida? Você deve saber. Os pesos que me impedem. Irmãos, vou dizer uma coisa aos senhores, preste atenção com muito cuidado. O diabo, ele conhece o teu potencial. Ponto. Ele sabe aonde você pode chegar. Se você pode chegar longe, o que ele vai fazer? Ficar sentado na arquibancada dizendo: se esforce, vem, estou contigo. Ele vai impedir. Ele vai arrumar um monte de coisa para você nessa sua jornada. E você e eu já estamos avisados. Não adianta dizer: ah, ninguém me avisou que tinha esses problemas. Tem. Ele sabe aonde você pode chegar. E eu quero nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, te dizer uma palavra. Se você está sendo tentado terrivelmente, é porque Satanás sabe aonde você pode chegar e ele quer te impedir. Mas no nome do Senhor Jesus, cai por terra todo e qualquer peso que Satanás queira colocar na sua vida. Levante a sua mão e diga: eu estarei vigilante e correndo cada dia mais.
Aleluia. Que mais? Quais os pesos? O que devemos deixar? Não dá para correr com embaraço. Você se lembra, quando eu era menino, na escola, a maioria das crianças tudo usava conga. E na hora da sala de aula, que estava próximo de bater o sinal para o recreio, então a gente vinha sorrateiramente debaixo da carteira do menino e amarrava os cardaços do conga deles um no outro. Quando apitava o sinal que aquele sujeito que estava com os cadraços amarrados tentava sair, ele caía, machucava e a gente abria a boca em rir. O que é um embaraço? É algum cipó que amarraram nas suas pernas. Você quer ir até ir, mas não consegue. Você conhece a corrida do saco? Que entrava dentro do saco e saía correndo e caía? Embaraços. Pesos e embaraços não podem fazer parte da nossa carreira ministerial, de maneira nenhuma. E o pecado muito menos. Deixa para lá esta coisa, meu irmão. Não te mete nessa questão de pecado. Você pode colocar tudo a perder por uma atitude não pensada. Peça ajuda a Deus. E se de repente eu fui ferido pelo pecado, pastor, e caí nessa corrida, Deus ainda pode te levantar. Uma das especialidades de Deus é curar o ferido, levantar o ferido e abatido, e dizer a você: vamos continuar, ainda não terminou. Aleluia. Para a gente encerrar, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. O olhar aqui significa confiar. Lembra que as serpentes no deserto mordiam os israelitas e eles iam morrendo. E aí então Moisés, chamado por Deus, Deus disse a ele: faça uma serpente de metal e coloque numa hastia, para que todos aqueles que forem mordidos pelas serpentes do deserto olhe para a serpente de metal e fique curado. Não era somente chegar e olhar, tinha que chegar, olhar, confiando que ia acontecer um milagre. Então esse olhar para Jesus é: confia nele, confia em Jesus, porque foi Ele que te deu o ministério, foi Ele que te chamou para esta obra, foi Ele que te autorizou, autenticou e te falou para você que você recebia dele algo para fazer na sua obra. Confia, Ele não vai te abandonar na jornada, Ele vai com você nesta corrida. Aleluia. Confia, olhe para Ele. Enquanto Jesus estiver aqui na terra, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele viveu também pela fé. Jesus viveu claro, Ele viveu confiando no Pai. Não se esqueça que Ele era homem na sua totalidade, e Ele confiava no Pai, confiava na palavra do Pai, na direção do Pai, naquilo que o Pai dizia. O Pai me ama. Ele foi à cruz, Ele morreu na cruz, e Ele confiava no Pai, que o Pai não ia deixar Ele na sepultura. E no primeiro dia, o Espírito da ressurreição, como disse Paulo em Romanos capítulo 1, chega na sepultura e levanta Cristo vivo, para mostrar que quem confia em Deus não é decepcionado. Então confia em Jesus, você não será decepcionado no ministério. Confia nele. Outro, Jesus suportou muito mais coisas aqui na terra do que os próprios heróis. Toda a galeria de heróis que nós temos ali, começando de Abel, descendo até Jefité, toda esta galeria, nenhum deles experimentou o que Jesus experimentou, passou pelo caminho que Jesus passou. Nenhum deles. O que serve disso para mim, pastor?
Não há nenhum caminho no ministério que você está passando ou tenha passado que Jesus já não passou. Não existe. Ele nunca vai te levar pelo caminho, ou pela prova, ou pelo obstáculo que Ele não tenha passado. Ele não vai te levar. Senhor, isso é uma prova nova, o Senhor não passou por ela. Passei. Senhor, coroa de espinhos, o Senhor passou? Passei. Zombaria, o Senhor passou? Passei. Crítica, o Senhor? Passei. Relento, passei. Nem toda aquela catalogação de Paulo do seu ministério pode comparar com os sofrimentos que Cristo teve. Isaías 53 disse: Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ninguém sofreu mais do que ele, e ninguém vai sofrer mais do que ele. Então todos os sofrimentos que você tem nesta carreira ministerial, olhe para Jesus, confia nele, porque ele já passou por aí. E se ele passou e venceu, você pode pedir socorro. Você pode pedir socorro. Senhor, o Senhor já passou por aí. O Senhor sabe como é doloroso, o Senhor sabe como é espinhoso. Me ajuda, Senhor. E o Senhor vai dizer: vem cá, filho, toma uma água. Você viu que nessas provas de corridas de fundo, em certas partes do caminho, há algumas barraquinhas, conhecidas como barracas de apoio. Naquela barraca sempre tem uma garrafa de água fria, um copo de água frio. Para quê? Para que o corredor, ao chegar ali, ele possa pegar algo e ir bebendo, jogando para a cabeça, para se refrescar. Na corrida, na corrida desta carreira ministerial, há essas barraquinhas de apoio. Você está suado, cansado, já não tem força, e Jesus está lá com um copo da água da vida, dizendo: toma um pouquinho, toma mais um pouquinho. Glória a Deus, toma mais um pouco. E de cada barraquinha de apoio, em lugarzinho de apoio, sempre há um lugar para refrescar. E ele disse no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Continue na carreira, olhando para Jesus, confiando nele.